Ótimo. Então, boa tarde para todo mundo que está aqui em mais essa tarde do curso Literatura e Políticas. Hoje, quem ministra a nossa aula é o professor doutor Igor Ximenes Graciano, que vem lá da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab. Eu sempre gosto de falar o nome da Unilab inteiro, sabe, Igor? Porque eu acho que é muito importante a gente, né, remarcar, né, a importância mesmo, né, dessa universidade, lá do campus dos Malês. O Igor, agora também atualmente, é coordenador da área de literatura na Secretaria de Formação Livre e Leitura do MEC. E, enfim, vai ser ótimo te ouvir, Igor. Quero, no meu nome, em nome da Juliana e da Júlia, né? E, claro, em nome de todo o GT de Literatura Brasileira Contemporânea da Ampol, agradecer a sua colaboração, o seu pronto entusiasmo com o nosso convite. Então, muitíssimo obrigada. Fica à vontade. Oi, Rejane, Júlia, eu que agradeço, assim, estou muito feliz de estar aqui, eu estou nessa missão aí, né, nessa função de coordenador de literatura e afastado das salas de aulas, né, então é um importante momento para mim de retorno, parar um pouco, falar sobre as coisas que eu tenho pesquisado, e o que eu coloquei aqui como tema, né, para trazer, tem muito a ver com minha trajetória de pesquisa como estudante de letras já, né, na graduação, desde a graduação, passando pelo mestrado e pelo doutorado, né. Eu queria um pouco, então, salientar que, quando eu estava ali, no final da graduação, eu ainda não tinha nenhuma ideia muito clara que eu faria uma pós-graduação. Então, numa disciplina da professora Regina Dalcastanho, né, que certamente vocês conhecem, ela me estimulou, né, ao fim da disciplina, a fazer, pensar algum tema, tal. E, naquele momento, eu achei, assim, a gente poderia ir por um caminho que é um caminho mais comum, que é de você falar das coisas que você gosta, dos autores, das escritoras, enfim, dos temas que te interessam. Mas eu lendo textos contemporâneos, já naquele momento, eu me dei conta dessa presença constante do escritor como personagem, né? Então, assim, um lançamento, acabei estudando a obra do Sérgio Santana, né? Escritor carioca, faleceu, infelizmente, aí no contexto da Covid, da pandemia, e acabei estudando a obra de Sérgio Santana, e ali na obra de Sérgio Santana há uma recorrência da figura do escritor como personagem, às vezes muito atrelada à imagem, né, à figura do autor, outras vezes nem tanto, mas sempre essa presença reiterada do escritor. E aí, obviamente, comecei a perceber também desde a graduação, lendo mais contemporâneos, que essa presença ela se estendia para uma certa cena, né? E isso, para mim, causou mais desconforto do que necessariamente assim. Falei, por que as minhas primeiras perguntas, né, no sentido de construir um projeto de pesquisa, foram o que significa, né? Qual o sentido social e político dessa reiterada presença do escritor como personagem, né? Chega a ser até cansativo. Especialmente, e aí a gente vai falar de escritores homens, brancos, dentro de um certo perfil socioeconômico, que foi muito bem colocado ali nas pesquisas que a professora Regina Dalcastanho fez, né, na Universidade de Brasília, fazendo meio que esse mapa sociopolítico da criação literária contemporânea. E a minha pergunta era justamente essa: olha, a gente já teve cenários, né, preocupações, como podemos dizer assim, preocupações de políticas programáticas na literatura brasileira de maneira geral, né? Assim, se a gente pensar no romantismo e no modernismo, com estratégias discursivas diferentes, a gente tinha ali uma preocupação nacional, né?
você tinha um conjunto de personagens no primeiro momento, né? O indígena, no segundo momento, o sertanejo, se a gente pensar ou o retirante, nessa figura um pouco genérica, assim, né? Uma representação, falando de uma maneira bastante ampla. E aí eu pensei, bom, o que significa essa presença do escritor? E aí foi justamente um incômodo, uma pergunta que eu me fiz. E nesse momento, aí eu já vou um pouco ligando, né? Naquele momento eu estava fazendo mestrado, quando eu já estava no mestrado, eu fiz uma consultoria, e na verdade agora é um retorno para o Ministério da Cultura. Eu fui consultor do Ministério da Cultura, pela Unesco, na diretoria de livro, leitura, literatura e bibliotecas, em 2007, 2008, e naquela ocasião, eu, trabalhando com a parte de literatura, participei da organização de uma participação do Brasil na Feira do Livro de Santiago, do Chile, que nessas feiras do livro tem um país homenageado, acontece muito isso, e às vezes o Ministério da Cultura e o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, faz uma comitiva de escritores. E eu tive essa oportunidade de conhecer vários desses escritores da cena, né, de entrar em contato com eles, e em algumas oportunidades de escrever, e conhecer mais a cena literária brasileira, também nessa perspectiva um pouco mais pessoal. E aí eu percebia que, se a gente pensasse no campo literário brasileiro, isso naquele momento, mas algumas características se mantêm, você tem uma produção literária que reitera essa figura do escritor como personagem, e um conjunto de eventos, né, de eventos literários, que vai desde feira, passando por Bienal, e agora as festas também, como Flip, onde você tem o escritor presente, falando da sua obra, se expondo. Junto com isso, você tem esse crescimento do uso das redes sociais, que ali no início de 2000 ainda estava mais incipiente, depois virou uma coisa. Então, você tem essa figura do escritor se colocando como uma pessoa pública, também nesses meios todos, digitais, redes sociais, e em eventos, efetivamente, né? Só um dado, assim, a gente agora, no Brasil, o Ministério da Cultura, né, tem em torno de 300 eventos literários registrados em todo o país. Mas esse número, ele é um pouco, assim, defasado, e a gente percebeu que mesmo sem investimento na área da cultura, o evento literário, que feira, bienal, encontros, roda de leitura, slam, todos esse tipo de eventos em que o escritor está presente, a escritora está presente, eles têm aumentado cada vez mais, né? Há uma demanda cada vez maior para esse tipo de encontro e de relação com a literatura a partir da presença do autor, né? Do autor colocado também na sua corporeidade, o gesto, a voz, junto também sempre com uma certa apresentação que, sabemos, também é sempre um pouco performática nas redes sociais. Então, eu comecei a perceber que essa questão do escritor como personagem, ela faz parte de um cenário maior da relação do escritor com leitores e dos novos modos de circulação da literatura no nosso tempo. Então, mas aí a minha pergunta também começou a ir por um outro caminho também, que é o que isso significa do ponto de vista da relação da literatura com as demandas políticas, né? O que essa literatura tão centrada na figura do escritor, da pessoa, do autor, será que há uma proposta, será que há um modo de uma afirmação política por meio da literatura? Como é que a gente pode fazer uma discussão, Fred? Porque a gente sabe que existem escritores mais ou menos engajados. A discussão sobre a questão do engajamento do escritor ou dos artistas, de maneira geral, ela tem diferentes estratégias e diferentes interesses nesse tipo de pauta também. Mas a gente pode pensar assim, numa figura como Jorge Amado, por exemplo, existia uma certa, né, o Jorge Amado escritor, o Jorge Amado político mesmo, do partido, como deputado, e a gente vai pensar um certo compromisso que a sua arte tem com o seu projeto político, né?
Então, esse é um modelo. Então, comecei a pensar se existiam novos modelos, ou seja, o que a gente chama hoje dessas narrativas, que eu acho a narrativa. Aí a gente vai entrar um pouquinho aqui numa discussão que envolve esses termos do nosso tempo, e uns termos, inclusive, que há um certo cansaço em relação a esses termos, também como autoficção, escrevivência, ou seja, há uma resposta teórica e terminológica para essa presença do escritor e da escritora, né, como personagem, né? E aí eu fiquei pensando, bom, há um projeto político, há novas performatividades na maneira de se lidar com a política no ambiente literário, na prática literária. Esse sempre foi a minha pergunta. Então, a pergunta é que parte de um incômodo mesmo, né? Será que isso é um umbiguismo? Muitas coisas do chamado espectro autoficcional não me agradam, assim, por várias razões, né? Uma delas é, bom, até que ponto a gente está falando de um conjunto de textos literários que não tem um projeto que ultrapassa o próprio fetiche de ser escritor, né? Que eu tive essa percepção. Eu não sei até que ponto vocês, lendo, especialmente, aí eu falo homens, né? Mas não só, obviamente. Mas, assim, aí mais uma história, mais um romance, mais uma novela em que nós temos um escritor às voltas com seus problemas, né? Com a sua sexualidade, com seus tédios, né? E aí eu penso, bom, isso, até que ponto isso é um problema? Até que esse ponto isso é representativo de uma nova produção literária no campo literário brasileiro? Ou é uma cena restrita? O que isso significa? Então, essa é a minha pergunta. Há um bom tempo, né? Trabalhando com políticas culturais na área de livre leitura, essa pergunta ela também ganhou um outro sentido também, de pensar um pouco essa cena. E o seu sentido dessa cena, né? Bom, mas aí eu fiquei, né? Vamos pensar assim, essa é a trajetória que me levou a essa pergunta, né? E eu sou professor da Unilab também, né? A professora Regiane falou aí da universidade, e eu sou especificamente do Campo dos Malês. O Campo dos Malês é o campus que se situa ali no recôncavo da Bahia, é um campus fora de sede, né? É um Instituto de Humanidades e Letras, né? Tem 6 cursos, entre eles o curso de Letras, e um terço dos alunos, talvez até um pouco mais, são dos PALOP, dos países africanos de língua oficial portuguesa, né? Mas a grande maioria mesmo é de Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Sobretudo Angola e Guiné-Bissau. E ser professor nessa instituição também me levou para outras perguntas, porque o processo de independência desses países aconteceu nos anos 70, né? É tudo muito recente, assim. E o nacionalismo literário, que para a gente parece uma coisa fossilizada, assim, a gente vai falar em nacionalismo literário, parece uma coisa do modernismo, século XIX. Para eles, os alunos chegavam em sala de aula com essa demanda de uma literatura nacional e com outra figura ou com outra performance do que eles entendem por escritor, ser escritor, né? Então, a Unilab também, nesse contexto educacional, ela me apresentou também problemas onde, por exemplo, para um conjunto de jovens estudantes de letras vindo desses países, a discussão da autoficção, por exemplo, era estranhíssima, né? E alguns daqueles textos, eles eram deslocados, e o que causava espanto, ou o que causava um certo interesse na chamada autoficção, para eles era algo, como eu posso dizer, que não era problemático. Percebem? Assim, como eu posso dizer? Primeiro, assim, eu não sei se quando eu digo autoficção, se eu estou usando o termo assim, eu não sei se até que ponto todo mundo... Acho que a autoficção, o termo está bem batido, né? Imagina quando eu falo autoficção, a gente já está entendendo esse conjunto de narrativas, de romances, né, sobretudo, que causam um tensionamento na recepção, porque às vezes o personagem, narrando a primeira pessoa, tem o nome do autor.
mas não se trata de um texto necessariamente autobiográfico, ou seja, não há o pacto autobiográfico, há uma rasura desse pacto, um tensionamento desse pacto. Então, em linhas bem gerais, a autoficção é justamente esse tipo de texto que cria esse tensionamento, né? Ou seja, a gente está lendo uma história que tem elementos, obviamente, autobiográficos, como acontece quase sempre em qualquer produção literária, mas até que ponto isso aqui está próximo demais? Até que ponto isso aqui é uma exposição da vida do autor? Até que ponto isso é uma invenção? Até que ponto há um exercício de ficcionalização aqui? Esse tipo de tensionamento, para eles era estranho, por quê? Porque eles já lidam com a literatura, e eu falo eles de uma maneira geral, eu estou falando especialmente de angolanos, guineenses, mas os guineenses, que é a maioria dos estudantes, mais ainda, porque essa coisa que a gente aprende ali, aprendia muito no ensino médio, eu acho que o ensino de literatura no ensino médio também está se transformando, obviamente, mas a cláusula pétrea do tipo nunca confundir narrador com autor, para eles era uma coisa que não foi discutida no ensino médio. Então, o Pepetela ali é o Pepetela falando, não é um narrador. Aí você pode falar, não, então é porque eles não tiveram uma formação adequada para a leitura de textos literários. A gente já pode até cegar, mas o fato é que não existia esse tipo de, na discussão, esse espanto, um fato de que, bom, aqui quem fala é o Pepetela, e esse texto aqui está muito próximo da biografia dele, porque é. E muitos falam assim, professor, a gente sempre, qualquer lembrança é uma lembrança problemática. Um estudante falou para mim na graduação, ou seja, ele está lembrando, sempre vai ter invenção, sabe? Sempre vai ter alguma coisa imprecisa. Então, ele já tinha, inclusive, a teoria pronta para responder a sua. E aí também eu acabei orientando um trabalho sobre um cineasta guineense, que eu, inclusive, recomendo, que é o Flora Matos, né? Ele é um homem, Flora, né? Porque é o apelido dele, acho que é, não sei se é Florencio, Flora Matos. Aliás, no YouTube vocês podem encontrar boa parte dos filmes dele, mas um que é muito importante são Os Olhos Azuis de Ionta, tá? E ele é um filme... botei o nome dele aqui. Não é Matos, não. Flora Gomes. Flora Matos. Quem é Flora Matos, gente? Eu sei que tem uma Flora Matos. É Flora Gomes. Esqueçam a Flora Matos. Flora Matos, eu acho que é uma rapper. Eu estou confundindo. Flora Gomes é o cineasta guineense que fez os seus filmes logo após... Isso, exatamente. A Gabi aqui matou. Eu estou pensando na Flora Matos, mas é o Flora Gomes. O Flora Gomes é um cineasta guineense que fez os seus filmes voltados para os primeiros anos da Revolução, pós-Revolução de Independência, contando histórias ficcionais em Guiné-Bissau, né? Sobretudo na capital, Bissau. E os personagens, assim, os atores são todos amadores, eles estão fazendo a si próprios, ou seja, tem todo um jogo, até pela precariedade do modo em que foi filmado, há todo um jogo autoficcional já, um filme dos anos 80, dos anos 70, ali nessa passagem, já tem todo esse jogo feito, mas pela própria condição ali. Então, um estudante meu, ele foi estudar, foi tratar desse cineasta, e esse tensionamento que a discussão teórica da autoficção, ou até mesmo da escrevivência, pouco a gente fazendo essa distinção aí, depois eu até vou falar um pouco disso, não existia. Então, para ele, Flora Gomes é um autor político e a ficção é um dado não central da sua relação com a arte. Eu me dei conta de que o grande fetiche, ou o grande interesse, eu uso essa palavra fetiche, ela é até um pouco polêmica, se a gente pensar, mas o grande interesse nessas narrativas do espectro autoficcional vem do tensionamento que nós temos, ou tínhamos, com o conforto dessa cláusula pétrea. É ficção, não estou confundindo, ainda que eles se pareçam, as duas instâncias. Autor, narrador, realidade, ficção. Então, ali, essas coisas não eram problemáticas, e para mim eram problemáticas. Era um tema, existiam nomenclaturas, existia uma discussão teórica sobre esse tensionamento.
E aí a grande pergunta é, bom, politicamente, há um problema? Há uma diferença? Há performatividades diferentes em relação a esses dois registros, né? Havendo ou não tensionamento, havendo ou não esse interesse ou esse entendimento da ficção como um elemento central do que a gente entende por obra de arte, sobretudo obra de arte literária, tá? Lá no Campo dos Malês, né, na Unilab, eu dava aula de literatura como professor de teoria da literatura e dava aula também, como todos nós de língua portuguesa, para todo o curso de leitura e produção de texto. E essa era uma disciplina estratégica, por conta de, enfim, esses estudantes vêm, têm outro português, os guineenses são bilíngues, aprenderam português como segunda língua na escola, mediante, inclusive, violência física. Então, outra realidade. Então, a relação deles com o português é uma relação completamente... Então, a gente tinha uma discussão, e isso me levou a pensar muito sobre essas diferenças. E o que a gente faz num contexto como esse, né, como professor? Né? A gente cria estratégias, como todo professor e professora tem que fazer, para dar aula, e a gente aprende justamente com os fracassos, assim, ou seja, uma aula que eu daria em outro contexto não dá certo naquele contexto. E não deu certo muitas vezes. Uma discussão sobre ficção numa disciplina de introdução aos estudos literários, uma apresentação desse termo, recorrendo lá, indo para Aristóteles, não sei o quê, ela tomava caminhos completamente diferentes do ponto de vista da apresentação do problema do que uma aula que eu daria aqui na Universidade de Brasília, por exemplo. E aí eu cheguei a um ponto, por um texto que casualmente eu li, por uma outra razão que apareceu, que é um texto do Kafka, né? O Kafka, eu não sei, nossa, faz tanto tempo que eu não estou usando o Google Meet, mas eu vou tentar aqui mostrar qual texto. Um minutinho aqui. Eu estou conseguindo compartilhar alguma coisa? Aí vocês me avisam. Sim, tá sim. Uhum. Apareceu o texto? Apareceu sim. Tá, esse texto, ele apareceu casualmente numa discussão, numa aula nem foi de literatura, né? Que esse texto ele está naquelas narrativas do espólio, são os textos curtos do Kafka naquelas traduções feitas pelo Modesto Carone. Então, eu vou ler rapidamente aqui para vocês o texto, tá? Para a gente tomar um rumo a partir desse texto aqui. Era um abutre, o abutre. Era um abutre que bicava meus pés. Ele já tinha estraçalhado botas e meias e agora bicava os pés propriamente. Toda vez que atacava, voava várias vezes ao meu redor, inquieto, e depois prosseguiu o trabalho. Passou por ali um senhor, olhou um pouquinho e perguntou então por que eu tolerava o abutre. Estou em defesa, eu disse. Ele chegou e começou a bicar. Naturalmente eu quis enxotá-lo, até enforcá-lo, mas um animal desses tem muita força. Ele também queria saltar no meu rosto. Aí eu preferi sacrificar-lhe os pés. Agora eles estão quase despedaçados. Imagina deixar-se torturar dessa maneira, disse o Senhor. Um tiro e o abutre está liquidado. É mesmo? Perguntei. E o senhor pode cuidar disso? Com prazer, disse ele. Só preciso ir para casa pegar minha espingarda. O senhor pode esperar mais uma meia hora? Isso eu não sei, disse e fiquei em pé um momento, paralisado de dor. Depois falei. De qualquer modo, tente, por favor. Muito bem, disse o senhor. Vou me apressar. Durante a conversa, o abutre escutou calmamente, deixando o olhar perambular entre mim e aquele senhor. Agora eu via que ele tinha entendido tudo. Levantou o voo, fez a curva da volta bem longe para ganhar ímpeto suficiente e depois, como um lançador de dardos, arremessou até o fundo de mim o bico pela minha boca. Ao cair para trás, senti, liberto, como ele se afogava sem salvação no meu sangue, que enchia todas as profundezas e inundava todas as margens. Bom, aí está aqui a referência, tá? É uma pena, eu me esqueci de mandar textos, né? Mas agora, previamente para vocês, eu peço desculpas por isso. Deixa eu parar um pouquinho a apresentação para olhar para vocês.
fiz uma leitura rápida aqui do texto. Esse texto eu li para uma discussão paralela, uma coisa que tinha acontecido, inclusive, com uma colega, e foi um texto que causou um impacto enorme nos estudantes. Um texto, todo mundo não saía desse texto mais. E para muitos deles, especialmente os estudantes estrangeiros, eu me dei conta de que era esse o caminho para uma discussão, para quem, por exemplo, como os guineenses, não tiveram ensino de literatura no ensino médio, para muitos deles, esse texto era o caminho para a compreensão do problema teórico do que se chama de literatura, do que se chama de literatura ficcional, né? E aí eu fiquei me dando, por que esse texto impactou tanto, né? Primeiro, eles ficaram muito interessados em discutir esse texto, né? Mais do que a gente fica tentando discutir uma coisa, eles ficam lá apáticos. Aí, de repente, esse texto ficou todo mundo aceso, querendo discutir quem era o Abutre, quem era o narrador, quem era o senhor que oferecia ajuda e qual o sentido desse final. Bom, logo eu identifiquei que o interesse por esse texto é um interesse básico por aquilo que nós nos relacionamos desde sempre quando começamos a ouvir histórias. Alegoria. É um texto alegórico, né? É um texto que não faz o jogo ficcional como ele normalmente é feito na modernidade, onde essa proximidade, não, ali o jogo alegórico ele é evidente, né? É um texto abertamente alegórico. E aí a discussão começou a falar, olha, professor, eu lendo esse texto, vejo a história do meu país, por exemplo. O Abutre, e assim, é muito interessante pensar, todos eles, quase todos, são anticomunistas. Aí eu explico. Ah, então tudo, como é que é? Anticomunista, então são conservadores, são bolsominions, que não sei o que, não. Não é nesse contexto. Eles são anticomunistas por quê? O processo revolucionário, que é recentíssimo, vivenciado pelos pais, pelos avós, foi feito por partidos subsidiados, inclusive pela União Soviética, enfim, no contexto ainda da Guerra Fria, então partidos comunistas. Né? O Flora Gomes, estou aqui me segurando para não chamar o Flora Gomes de Flora Matos, o Flora Gomes foi formado em Cuba, né? Na escola de cinema em Havana, para fazer os filmes, entendeu? Então, o que aconteceu? O que normalmente acontece? Você tem um partido revolucionário que chega ao poder e, a partir desse momento que o partido está no poder, você tem todas as contradições que resultaram em guerra civil, em matança, em contradições da vida política, né? E, então, eles são todos, assim, muito desconfiados, eles não acreditam, ainda que muitos deles se identifiquem como pessoas de esquerda, mas que têm problemas com o Partido Comunista. Então, por exemplo, o Abutre, por exemplo, para muitos deles era um partido, o partido que está no poder até hoje no processo revolucionário. A vítima é a população, entendeu? E o homem que oferece ajuda é a ONU ou os Estados Unidos ou uma instância internacional que vai lá. Então, tinha uma procura... aí, de repente, a discussão ela ficou necessariamente aquecida pelo fato de que, diante de um texto alegórico, eles conseguiram identificar diferentes maneiras de interpretar a vida política de seu país, mas também, e para os brasileiros, a coisa foi para uma perspectiva mais subjetiva. Por exemplo, uma aluna falou, inclusive, assim, de uma maneira, foi uma coisa meio impactante, assim, sabe aquela coisa que você não estava esperando? De repente, uma aluna muito emocionada falou, não, o Abutre é a depressão. O Abutre é a depressão. Eu sofro de depressão, sei como é que é. O senhor que oferece ajuda é o psiquiatra com os medicamentos, ou um familiar. Aí tinha diferentes leituras, entendeu? Então, aí eu me dei conta que, bom, o que significa... aí eu me dei conta que para discutir essa questão da ficção, né, o texto alegórico do Kafka era um caminho interessante. E, a partir disso, eu comecei a pensar também, talvez, aí eu já vou entrar um pouco mais no tema que nos interessa aqui, né, essa trajetória para chegar nesse ponto de que é a ideia de autonomia.
né? Quando a gente vai falar, né, o nosso curso aqui, de maneira geral, né, literatura e políticas, a gente está falando dessa dicotomia que é sempre muito colocada entre arte e política. E, de um lado, também, artistas e militância, atividade política. Quando a gente vai pensar em literatura e política, o primeiro, no que a gente chama de modernidade literária, a ideia de autonomia, ela ocupa uma centralidade fundamental para a gente discutir a ideia do exercício artístico por meio da arte, né? Então, assim, é muito comum a gente ouvir coisas do tipo assim, não, a arte soviética ou a arte nazista são ruins porque são propaganda. Inclusive, são muito parecidas, né? Esse tipo de contradição, né? Esse tipo de arte, né? É propaganda, né? Porque a verdadeira arte, ela não pode estar atrelada a um projeto político, senão ela se enfraquece. Ela vira propaganda. Eu tenho certeza que esse é uma afirmação que todo mundo já atingiu, já proferiu, já ouviu, já chegou a esse tipo de conclusão em algum momento e depois descartou, mas essa ideia de que a arte ela precisa ter um certo distanciamento do debate político ou das suas convicções políticas, senão ela fica a uma simplificação, a um encaminhamento simplificador da narrativa, da construção poética, né, vira propaganda. Vocês concordam comigo? Eu estou falando isso como um certo lugar comum, tá, gente? Que tem esse tipo de leitura. Então, autonomia é justamente a possibilidade de se atuar esteticamente, sem abrir mão das suas convicções, mas também se distanciando, não se confundindo, né, com a atuação efetivamente política. O centro dessa questão que eu estou falando, a gente encontra ali em Bourdieu, né? Quando ele vai fazer a discussão as regras da arte, né, a obra que é muito importante, ele vai estudar todo o campo literário francês de meados do século XIX. É interessante a gente ver ali que, inclusive, tinha gêneros mais elevados, porque mais autônomos, a poesia, gêneros que ficavam, né, os gêneros narrativos, o romance, sobretudo, né, que ficavam a meio caminho, e gêneros mais, então, assim, o teatro era um pouco mais desvalorizado como um gênero que respondia mais à necessidade de mercado daquele tempo, né, agradar um público, tinha que funcionar mais rapidamente a peça, tinha que responder uma certa demanda do gosto, o teatro de maneira geral, tá, gente? O romance, você tinha os painéis sociais, né, que davam uma certa obrigação de registro do romance, mas você tinha... E a poesia, né, como esse lugar de distanciamento, né, de distanciamento do gosto médio, inclusive. Gosto médio burguês, esse tipo de avaliação que estava ali muito. Então, a ideia de autonomia e política, ela é muito construída nesse momento da modernidade, tá? Aí eu estou me referindo muito a Bourdieu, e há diferentes maneiras de estratégia. Aí eu estou falando assim, eu falei de uma alegoria, não foi? Que foi o abutre que causou um impacto que me fez pensar, olha, a autonomia como estratégia e uma relação meio dialética entre arte e política, né? Mas durante a pandemia, eu não sei se vocês repararam que um clássico da literatura universal virou um best-seller. Vocês sabem qual é? Vocês conseguem chutar? Teve um que virou assim. Depois você foi, mesmo depois da pandemia, você chegava, estava ele lá na vitrine, do lado dos outros best-sellers. Vocês lembram qual que era? 1984. 1984 foi a obra, digamos assim, um clássico da literatura que teve um boom de leitura e é uma obra que tem, obviamente, como toda distopia, um caráter alegórico, um caráter um tipo de construção que remete, né, que retoma uma certa alegoria. Então você tem um momento drástico e um texto que dá conta.
Eu fiquei até meio surpreso, porque eu acho que... Aí já... Isso, teve isso, mas é porque... teve uma nova tradução, né? A Júlia falou aqui, mas poderia ser uma nova tradução. Poderia não ser... O boom editorial, acho que teve a ver com o fato de um reconhecimento daquele momento vivido e do que aquela distopia contava. E aí eu acho até incrível, assim, 1974, Admirável Mundo Novo, né? Meio que comunista arrependido, ou crítico ao stalinismo, que é o, né? E o conservador, meio místico, que fez o Admirável... Eu acho que o Admirável Mundo Novo acertou muito mais do que... Porque eu acho que o que venceu foi a dominação pelo prazer, não a dominação pela dor. Eu acho que assim, mas é uma opinião, assim, só para lançar isso aqui. Se a gente estivesse no bar, a gente ia discutir isso aí. Mas a questão é a seguinte, esse caráter alegórico teve, ou seja, você tem uma representação que está distanciada, ela não se confunde, não é um retrato, não é um registro, mas ela me remete diretamente ao meu tempo, aos problemas políticos do meu tempo, por exemplo, entendeu? E aí eu vi casos de família, assim, pessoas que não próximas, assim, que pessoas que não liam e chegaram a 1984, sabe? Então eu acho que a Júlia falou bem, eu não estava lembrando, Júlia, da questão que teve uma tradução nova, mas junto com isso você teve também uma, tá? Então, qual é a estratégia? Eu fiz aqui, eu tenho uma coisa aqui, eu vou tentar apresentar para vocês um conjuntinho de... Minutinho. De citações. Bom, vocês estão vendo aqui? Estamos sim. Tá, aqui vocês podem ver que eu já estou falando de pós-autonomia, eu estou adiantando algo aqui. O que eu estou falando agora é, primeiro, a gente fechar um pouquinho essa ideia de autonomia, tá bom? E, normalmente, quando se fala de autonomia, a gente está falando de quê? Autonomia estética. Eu não sei se eu me fiz entender bem, no sentido de que, quando eu estou falando de autonomia, eu estou falando justamente dessa questão de que a obra de arte não pode ser servil à militância política, ao mercado, esse tipo de coisa. Ou seja, a obra de arte, ela, uma linguagem muito comum na Bahia da Capoeira, né? 2 passos para trás, um certo distanciamento. Então, eu peguei um texto aqui do Ortega y Gasset, que é aquela desumanização da arte. O Ortega y Gasset, né, um intelectual que escreveu sobre estética, um aristocrata, né, de caráter um pouco existencialista, assim, e ele tem um texto quase militante pela questão da desumanização na arte. Então, eu trago um trecho aqui, né? Estilizar é deformar o real, desrealizar. Estilização implica desumanização, e vice-versa. Não há outra maneira de desumanizar além de estilizar. O realismo, ao contrário, convidando o artista a seguir docilmente a forma das coisas, convida-o a não ter estilo, né? Então, esse trecho ele é muito significativo. Poderia ser qualquer outro trecho dos franceses que o Bourdieu traz ali para discutir a questão da autonomia nesses termos, mas é justamente isso, ou seja, o realismo, esse compromisso com o real, esse apego às formas sociais, essa urgência de uma discussão muito retilínea com a realidade social, ela é a morte da arte, né? Se você não estiliza, se você não deforma, e numa perspectiva que é elitista, se você não agride o gosto médio, sobretudo o gosto médio burguês, você não está fazendo arte, você está fazendo outra coisa. Você está fazendo alguma coisa para vender, você está fazendo alguma coisa para fazer propaganda política. Percebe? Esse não é o meu posicionamento, gente. Esse é, na verdade, um lugar que está sendo... E aí faz parte dessa defesa da autonomia. Ok? E aí eu trago... esse aqui é da tese da Friedrich, que ela vai falar sobre autoficção e ela vai entrevistar vários escritores da chamada cena autoficcional. A Ulysses tem essa frase do Ulysses aqui. A literatura não reproduz a realidade. Ricardo Ulysses, tá, gente? A literatura não reproduz a realidade.
mas cria outra realidade a partir da utilização da linguagem. Sabemos todos que a linguagem é muito limitada e muito diferente da realidade. As palavras não são as coisas. Portanto, não pode haver realidade de nenhuma ordem na ficção. Ok? Então, nós temos aí duas citações, justamente, que trazem uma lá do modernismo europeu, né? Aquela defesa ali das vanguardas europeias, né? E um escritor contemporâneo brasileiro dizendo também, né? Fazendo esse ataque, digamos assim, essa crítica a uma literatura que, a princípio, reproduz a realidade. Ou seja, aí ele vai fazendo uma discussão básica aqui de filosofia da linguagem, dizer que a linguagem não reproduz, não é um espelho da realidade e tal. Então, vocês podem ver que não é nem que eu discorde do Ricardo Lise do ponto de vista do seu pressuposto filosófico, mas é interessante você pensar que um escritor que reiteradamente explora a ambiguidade faça essa defesa reiterada da autonomia, né? Então, eu não sei se vocês, até que ponto vocês acompanham ou acompanharam a obra do Ricardo Lise, mas ele tem uma obra, talvez a mais conhecida, ele chamou Divórcio. Divórcio. E em Divórcio, ele conta ali a história de um divórcio que é o dele, com uma jornalista de São Paulo, e que ele chama na história como X. Ele, o personagem, é o Ricardo, ou seja, tem o mesmo nome do autor, tem fotografias do autor, da infância do autor, e tem uma história que, se pensarmos no microcosmos da capital paulista, de quem frequentava certas rodas, era evidente de que ele estava contando a história do seu casamento e do seu divórcio, inclusive com a devida exposição da sua ex-mulher, né, que ficou exposta nesse sentido, enquanto o Lísias fazendo essa defesa da autonomia. E aí uma das coisas que me incomodam nesse cenário é você tem um ganho da ambiguidade, mas se defende inclusive de processos, inclusive da questão da responsabilidade civil, com a defesa do discurso da autonomia. Lísias, e eu estou falando, não Lísias, o Ricardo, o narrador do romance Divórcio, ele diz que ele escreve aquela obra, né, que é um escritor, né, o Ricardo, o narrador, personagem, o escritor, personagem, ele diz que ele escreve aquela obra e ela representa uma luta, seria, né, da literatura contra o jornalismo corporativo. Está lá no romance, né? Então, você tem uma missão política ali pela boca do narrador, do escritor-personagem, no romance Divórcio. Mais de uma vez, ele fala que a missão daquela escrita é justamente... E aí, obviamente, se trouxermos para uma certa leitura alegórica dessa narrativa, a mulher dele, que o trai, ele descobre quando vai ler o diário dela, representa esse jornalismo corporativo, e ele, o escritor, né, o escritor-personagem, representa a força da literatura contra esse jornalismo corporativo. Bom, vocês tirem suas conclusões desse tipo de jogo, quem se beneficia dele, e até que ponto ele é honesto com o outro. No caso específico, eu diria até a outra, né, que é a personagem. Todas essas ambiguidades aí. Mas o que ocorre é, o protocolo de leitura tradicional da prosa ficcional, que se sustenta nessa cláusula de não confusão entre autor e personagem, de não confusão entre realidade social, contexto político e universo da ficção, esse limite muito bem estabelecido, ele, obviamente, tem e teve uma função de proteção política e de abertura para discussões políticas, mas com essa luz indireta, ou com essa atuação indireta da ficção, com essa transformação, essa estilização, faz não só que você fale de um caso só,
como uma espécie de retrato de uma realidade, mas também que possa remeter a outras realidades, né? Aliás, esse é o grande elogio, né? O discurso da autonomia, ele é moderno, mas ele está lá também, se a gente pensar na poética de Aristóteles, ele está presente ali também. Que ele vai fazer o elogio dos discursos miméticos, né? Em relação à história, porque a história só conta aquilo que houve, né? O particular. Enquanto que a mimesis, os textos miméticos, as construções miméticas, elas falam daquilo que pode vir a ser, da potência. Então, quando você lê um texto de história, você está se referindo a uma situação ocorrida no passado. E quando você lê um texto mimético, você está falando de uma situação que é universal, ela tem um caráter universal maior, e por isso ela se aproxima mais da filosofia, puxando a onda, puxando a sardinha para a brasa dele, justamente porque ela é especulativa, que você pode ler o Abutre, por exemplo, né, e se identificar com a história do seu país, ou com a sua doença, ou a partir daquela alegoria você encontrar elementos que dizem respeito à sua realidade, mas que não sejam o retrato da sua realidade. Percebe? Então, esse talvez seja o grande elogio da autonomia, né? Da ideia de autonomia estética, né? E aí, pensando na autonomia justamente como essa construção estética. Gente, olha só, eu estou falando um monte aqui, vocês podem ficar à vontade para interferir, viu? Falar, não precisa fazer esse blocão assim, não, de perguntas e tal. Vocês podem ficar à vontade. Eu não estou vendo vocês agora, se quiser falar, pode abrir o microfone, sem problema nenhum, tá bom? Aí eu trouxe agora, justamente, um texto que já é muito conhecido também, eu imagino que vocês, alguns de vocês, ou muitos de vocês, ou todos vocês, já podem ter tido esse contato com o texto da Josefina Ludmer, né? Ao avaliar algumas escritoras presentes, né? Aqui chama de literatura pós-autônoma, Ludmer afirma que elas, citando, atravessam a fronteira da literatura, os parâmetros que definem o que é literatura, e ficam fora e dentro, em uma posição diaspórica, fora, mas presas em seu interior. Para Ludmer, o sentido corriqueiro que se entende por literatura é ocupado totalmente pela ambivalência. São e não são literatura ao mesmo tempo. São ficção e realidade. Então, deixa de ser o ou literatura, ou realidade, e agora é um e, né? Literatura e realidade ao mesmo tempo. Esse texto, Literatura Pós-Autônomos, está aí 2014, mas isso é uma coletânea de textos dela que eu cito, né? Mas é um texto que foi publicado em 2007, se eu não me engano. E é um texto que ele tem um caráter teórico, obviamente, mas é um texto também um pouco assim de provocação mesmo, sabe? Ela não está instaurando ou apontando uma nova era pós-autônoma. Não é isso, é mais uma questão de provocação mesmo, ou seja, de despertar novos modelos de leitura para uma literatura que talvez não esteja sendo escrita e consumida a partir da cláusula pétrea de não confusão, autor, personagem, realidade histórica. E aí quando eu leio a Ludmer e fiz essa discussão, inclusive no nosso mestrado lá no Campo dos Malês, alguns estudantes já mais amadurecidos falam, então, professor, a Ludmer, de repente, fala de algo que naquela aula, naquele momento, eu estava falando para você, que essa diferença para a gente não era tão nítida. E eu diria até mais, para eles, talvez não fosse tão necessária, tá bom? Aí eu trago um outro argentino, que essa discussão na Argentina ganhou muito fôlego, por conta de uma literatura produzida lá, Reinaldo Ladaga, né? Os escritores, as escritoras não estão interessados, como de praxe, em produzir representações de tal ou qual aspecto do mundo, nem em propor desenhos abstratos que resultam em objetos fixos, mas irem construir dispositivos de exibição de fragmentos do mundo. A isso ele chama espetáculos de realidade. Ou seja, não é mais a ideia de representação e autonomia, mas de acesso, uma espécie de vínculo, dispositivo, né? Em que o texto entra como elemento da realidade.
de um espetáculo da realidade, né? Não de sua representação, né? Aí também eu volto de novo para Ludwig. Essas escrituras se instalam localmente em uma realidade cotidiana para fabricar o presente, e é precisamente esse o seu sentido. Em meio à vida pública e privada, portanto, tais escrituras se instalam, convivem e, às vezes, confundindo-se com os discursos que compõem as experiências. Quando eu vejo esse texto da Ludwig de 2007, me parece que ela está falando das textualidades digitais. Aqui, um pouco dando uma piscadeira aqui para a Regiane, mas assim, dessas textualidades digitais que são fragmentadas e que instalam uma realidade, né? Não é necessariamente uma representação. Não, a sua vida no Instagram é uma farsa, você usa filtro, você só escolhe bons momentos, esse tipo de discussão. Não, ela instala uma realidade, é um modo de apresentação. Porque esse tipo de julgamento, penso eu, agora uma conclusão minha, ele se baseia na ideia de que na vida não há performance, na vida real não há performance. E só no Instagram é possível fazer performance, falsear, por exemplo, né? E eu acho que não. Acho que a gente performa na vida e performa no Instagram. Claro que as estratégias são diferentes e as possibilidades são diferentes. Mas, quando a Ludwig faz essa discussão, nessa sua provocação sobre o que ela chama de literatura pós-autônomas, ela está fazendo justamente essa discussão não só de novas estratégias de escrita literária, mas, sobretudo, de novos modos de relação e de leitura desses textos. Ou seja, a gente está falando também de uma outra natureza leitora, tá bom? Aí trago aqui o Boris Groys, que é um intelectual que eu acho muito interessante, também provoca bastante, que ele fala o seguinte, afirma que parece mais legítimo pensar essas práticas artísticas, aí o Boris Groys fala mais em arte de uma maneira geral, não só da literatura. Parece mais legítimo pensar essas práticas artísticas como transformações radicais desde a estética até a poética, mais especificamente até a autopoética, até a produção do próprio eu público. Olha isso aí. Não pensar a arte tanto como um problema da recepção, mas justamente como esse local de produção identitária, a persona pública que não é personagem, que não é autor. Então, eu acho... Esses textos todos depois eu vou colocar para vocês disponível, tá? Mas essa citação do Groys é muito interessante, me parece, porque também ela está remetendo a novas textualidades. E quando ele vai discutir que existe um salto, né? Porque a estética é que coloca esses termos de uma autonomia, né? Uma poética, ou essa autopoética, não, né? Porque todos nós, hoje, somos escritores ou escreventes. Aí a gente pode fazer aquela distinção ali do Barthes, mas estamos escrevendo, e mais do que isso, todos nós publicamos. A ideia de que existia um limite muito rígido entre quem escrevia e quem não escrevia, e quem publicava e quem não publicava. Quem atingia pessoas além dos seus círculos mais íntimos. Hoje, qualquer um pode ser o famosinho da internet. Qualquer um pode performar e escrever para muitos, se for competente para isso, né? Se conseguir fazer, né? Se a sua autopoética atingir aquilo que se espera, ou um repertório de temas e de performances que são interessantes para o mundo contemporâneo, ou para um certo público do mundo contemporâneo, percebe? Olha como é que essa discussão da pós-autonomia, ela um pouco tensiona o modo como nós lidamos com a ideia tradicional de literatura. E o Groys, Ludwig, esses intelectuais todos estão discutindo esse ponto, tá bom? Eu trago até o Campline aqui também. Ao observar o caráter performático do debate público contemporâneo, Campline afirma que agora o predomínio da forma sobre a função
que antes demarcava a cena artística, caracteriza os modos de fazer política e economia. Pronto. Na pós-autonomia, essa diferença ela já não é tão nítida e, eu diria mais, sequer desejada. Então, a política e a economia é também um campo de performatividade, né? A forma também está nesse âmbito discursivo, que é o da política. Nunca esteve, mas agora mais do que nunca, né? Então, você tem performances, né? No sentido de que aqui não é atuação política e aqui é arte. Aqui não, é tudo faz parte de uma... E aí eu vou fazer... depois eu vou colocar... Eu tenho chamado isso de uma espécie de textualidade coextensiva, né? E como eu posso dizer, uma relativização da ideia de obra, que é outra coisa que está acontecendo contemporaneamente também. Quando eu falo contemporâneo, já há um bom tempo, mas a obra como algo fechado, ela ainda existe, essa ideia é muito forte. A gente lê um livro, eu acabei de falar aqui do divórcio, mas o divórcio é uma obra que ganhou força e ganhou mais sentido porque ela é uma obra que se integrou ao debate nas redes sociais. Tanto é que o Lísias, depois, ele fez obras em que, de fato, ele escreveu um primeiro tomo da obra, que é o Delegado Tobias, e depois ele incorporou, nos tomos seguintes, a repercussão da obra nas redes sociais. Ou seja, essa textualidade, ou seja, esse autor que não está mais fora da obra, ele está dentro e fora da obra, e esse universo que não se restringe mais ao universo ficcional da obra, que, na verdade, é tudo uma coextensividade. As coisas acontecem, então a obra ela é um ponto de intensidade numa rede discursiva em que essa obra atua, né? A gente pode pensar, mas professor, sempre foi assim. Uma obra ela sempre está dentro de uma rede discursiva, mas talvez ela não tenha sido criada para tal, ela não tenha sido pensada de tal maneira, né? Eu acho que hoje é mais sensível e mais radical essa ideia de uma obra que já é feita em diálogo, né? Em conexão com essas textualidades que estão em torno dela, tá? Trago mais um trecho aqui da Ludman. Ela se refere aos movimentos como imaginação pública. Esse termo, imaginação pública, é muito bom também. No lugar do público, não há mais separação entre o imaginário individual e social. A imaginação pública produz realidade, mas não tem índice de realidade. Ela mesma não faz diferença entre realidade e ficção. A própria literatura é um dos fios da imaginação pública e, portanto, tem seu próprio regime de realidade, a realidade ficção, né? Então, a literatura atuando não como lugar também da alegoria, né? Você tem a realidade, eu construo uma obra que dá conta de 1984, né? Que faz essa crítica ao mundo contemporâneo, mas ali fechado na sua crítica, né? Na verdade, a literatura ela está em conexão com esses, né, outros discursos que também são inventivos, que também contribuem para tal imaginação pública, né? Aí eu faço aqui uma discussão. Aqui estão as referências, mas depois eu vou disponibilizar esses textos, tá, gente? Mas só um pouco para a gente concluir também, para não se estender demais. Não se trata de uma ficcionalização a partir de experiências ou vivências do eu, mas de uma escritura que incorpora a outra sem o imperativo de subjugá-las ao princípio inventivo, ficcional, vórtice da autonomia estética. Trata-se, portanto, de uma noção de literatura enquanto narratividades não criativas. Esse termo também de que a literatura não é mais o lugar da criatividade, ou seja, da invenção, o lugar. A invenção ela está em toda parte e ela já não é mais um atributo somente da arte. Essa perda
dentro de uma perspectiva da autonomia estética, de que aqui eu estilizo e aqui eu crio, diante do elemento dado, que é a realidade. Não, essa, na verdade, todos os discursos são constitutivos e são criativos da imaginação pública, e a literatura é mais um deles, percebe? Então, eu fico pensando assim, isso está matando a literatura, esse tipo de discurso? Ou seja, será que a gente pode pensar isso como, então, se a literatura já não tem esse lugar, qual é o lugar da literatura? Qual a diferença entre o discurso... deixa eu retomar aqui, para ver vocês um pouco, porque aqui eu não estou vendo vocês. Qual a... Aqui alguém falou uma coisa, tá? Uhum. Tem uma discussão ética sobre que o Rubens falou, professor, a literatura perdeu sua força ficcional na contemporaneidade por conta do suporte tecnológico, a literatura se reduziu à realidade histórica, social e fugiu sua capacidade imaginativa? Então, essas são perguntas fundamentais. Ou seja, será que a gente está jogando uma expressão antiga, mas que é útil? Será que a gente está jogando a criança fora junto com a água do banho? Será que essa discussão da pós-autonomia ela está colocando a literatura num lugar de tanta inespecificidade a ponto de a gente não ter nada em mãos? De a gente estar dentro de uma guerra... Por exemplo, e até que ponto também são discussões... esses são os temas. Porque na verdade, eu estou trazendo aqui para vocês as minhas preocupações sem o compromisso de resolvê-las aqui, porque eu sou incapaz de resolver essas coisas também. Estou no processo de encarar essas perguntas, né, juntamente com os meus colegas ali do GT de Literatura Contemporânea, enfim, no Ministério da Cultura, essas perguntas são fundamentais, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, Rubens, né, a Nícia fez uma pergunta, Nícia, eu entendi, porque ali é a questão ética que está ali, porque ética e estética, essa é outra dicotomia aqui também, um pouco... então, no discurso da autonomia, você tinha uma certa liberdade ética. Então, se o narrador é um canalha, um criminoso, e essa dimensão está bem, se essa diferença está bem estabelecida, ele tá, assim, o autor está protegido, ou seja, ele tem a capacidade de inventar um canalha em primeira pessoa sem sofrer ataques por isso. E quem ataca um autor que inventou um narrador em primeira pessoa, que é um canalha, um criminoso, é porque está sendo um leitor ingênuo. Percebe? Não, você está confundindo. É igual a pessoa que agride uma atriz na novela porque ela fazia vilã. Você está completamente... Você não sabe fazer a diferença entre um e outro. Então, você é um ingênuo. Agora, quando você tem uma literatura, uma produção de prosa, sobretudo, que investe nessa ambiguidade, eu acho que a pergunta ganha um outro caráter. Né? Vem cá. E a esposa dele? Está exposta. Ela está absolutamente exposta, ela está sendo acusada, ela está sendo... E dentro do seu jogo alegórico, eu acho irritante essa obra. Ela me irrita profundamente do ponto de vista ético, eu diria. E não acho um grande romance do ponto de vista estético, mas aí é um julgamento meu. Mas é uma obra interessante do ponto de vista de... Por isso também eu me volto para ela, de ativar esse problema. Qual é o limite da responsabilidade civil? Sabe? Qual é o limite da responsabilidade? A gente teve filho de presidente mentindo nas redes sociais, um presidente que a gente não sabia se era ele ou se era o filho dele que estava escrevendo aquilo. A questão da autoria, tudo isso entra no debate político. Problemas que eram problemas de teoria da narrativa, gente. Elas são problemas da realidade contemporânea, política, fora do romance. Quem diz? O pai ou o filho? E não estamos diante de um romance do Carlos Fuentes, que tem várias vozes, qualquer coisa assim, sabe? Não. A gente está lidando com uma... Então, esse é uma discussão ética-estética. Rubens,
sua pergunta também vai para uma preocupação que nos interessa, me interessa como professor de literatura. Eu li a carta agora enfim, teve uma carta agora que saiu da Bralic sobre a questão do ensino de literatura. Eu acho que uma defesa de campo ela é necessária, mas tem que ser feita de uma maneira muito esperta. Não vou nem dizer inteligente, é esperta, porque hoje, né? E aí, qual é a grande questão? Eu trabalho na diretoria de livro, leitura, literatura e bibliotecas no Ministério da Cultura. O fato de ter essa secretaria é uma vitória. Por quê? Porque, historicamente, no Brasil, a questão da literatura e a questão da leitura foi tratada pelo Ministério da Educação. E o nosso discurso, quando eu falo de um campo, tá, gente? Assim, né, um campo que defendeu políticas públicas para leitura, escrita e literatura no Ministério da Cultura. A gente se coloca, inclusive disputando espaço dentro da esplanada dos ministérios. No campo da esquerda é o seguinte: existe sim uma dimensão cultural da leitura, da escrita, que é diferente da dimensão educacional. Então, é necessário políticas públicas para isso, tá? Perfeito. Então, será que está se perdendo? Até que ponto a transformação não é perda de foco? Uma das coisas agora que eu participei, se formou um GT, que é uma retomada de uma discussão, tá, Regiane? Olha só, isso aqui diz muito respeito a você também. Que é uma retomada da discussão que foi muito cara no Ministério da Cultura do Gilberto Gil, que foi o da cultura digital, né? A questão da cultura digital. E nós, do Livre Leitura, fomos convidados, e a nossa participação lá foi qual é o lugar da leitura literária na cultura digital, no universo contemporâneo, né? Isso passa por uma tomada de posição que é importante, mas que precisa ser discutida. Nós não temos a resposta, e a sociedade, de maneira geral, também não tem, e nós, que somos profissionais da área, professores de literatura da universidade, precisamos discutir isso, precisamos criar documentos para isso, precisamos fazer conferências para isso. A gente vai puxar esse tipo de discussão, porque a gente precisa se colocar nesse ambiente do que você pode chamar de que quiser, pós-autonomia, de perda de especificidade literária. A gente pode ter vários nomes para isso, mas que é um fenômeno que está aí. Eu acho, por exemplo, Igor, acho que a leitura e a noção de obra, ela é fundamental no mundo contemporâneo. A ideia de uma leitura integral e vertical, em profundidade, ainda que a gente leia de maneira fragmentada, a ideia de obra, ela pode ser uma estratégia política, no sentido de uma certa dimensão do que a gente chama de leitura, de compreensão do mundo, por exemplo. Mas isso é uma posição, tem várias, a gente pode pensar várias questões, mas isso é algo que precisa ser formulado. A gente está diante de um cenário, e por quê? A atuação política mudou radicalmente, entendeu? A gente vê assim, pensa assim, a gente vê o discurso do Lula na ONU e fala, um estadista, eu vejo um estadista. Bom, e o do Bolsonaro? Bom, aquilo é um estadista? Não sei, acho que não, mas aquilo movimenta muitas pessoas. Aquele discurso, naqueles termos, com aquela qualidade, criou uma base sólida na sociedade brasileira, assim como a gente está vendo no caso na Argentina, assim como a gente está vendo em outros lugares. Então, a performatividade política mudou também. Então, a gente tem que ter respostas para alguma atuação. Não é resposta definitiva, mas a gente tem que pensar essas questões. E a literatura é, sim, um lugar de compreensão do mundo, de compreensão narrativa do mundo, de construção de subjetividade, entendeu? E, sim, por todas essas coisas, tem um lugar no debate público e na construção de políticas que eu considero fundamental, entendeu? Ainda que a ideia de obra, a ideia de atuação, né? Porque ninguém escreve mais um Subterrâneos da Liberdade, aquele romanção do Jorge Amado, que nem as pessoas na época conseguiam ler aquilo direito. É chato.
eu acho, pelo menos, sabe? Porque é programático, assim, uma coisa, né? Mas, como é que a gente vai pensar essas coisas? Então, gente, eu trouxe... eu acho que o lugar aqui que eu estou também não vai durar muito, eu vou um pouco me caminhando aqui para a discussão. Então, só para a gente chegar na conclusão um pouco, tem coisas que eu pensei do ponto de vista dessas textualidades, que eu chamo de textualidades coextensivas, que tem até um artigo que eu falei, da representação ficcional à textualidade coextensiva, né? Eu depois coloco à disposição também, assim, boto lá para vocês. E uma que eu fiz uma discussão sobre os dois termos, que têm pontos em comum, que é o de autoficção e escrevivência, né? Como a intelectualidade negra, por exemplo, rejeita o termo autoficção. Ainda que não tenha um texto, procurei, se vocês souberem de algum, que fala assim, não, autoficção, sei lá, de um autor negro, de uma escritora negra. Não, assim, nós rejeitamos o termo autoficção, ou eu rejeito o termo autoficção. Porque, na verdade, o termo autoficção é rejeitado por quase todo mundo. Mas o que eu percebi é que, quando se fala em autoficção, a gente está pensando num grupo de escritores e escritoras. Quando a gente está pensando em escrevivência, a gente está pensando em outro grupo. E esse grupo, que são de escritores não brancos, tomam a escrevivência de modo geral, como um termo mais caro. E eu fiquei pensando, para um mesmo problema, para um mesmo tipo de narrador e narradora, que tem esse contato, que tem essa ambiguidade. Aí, como é que eu cheguei a esse ponto? Sala de aula. Um estudante, me orientando angolano, falou, professor, por que eu não posso falar, então, da autoficção de Conceição Evaristo? Aí eu fiquei pensando, isso soa mal pra caramba. Autoficção de Conceição Evaristo. Por quê? Porque Conceição Evaristo, como escritora e intelectual, assim como um certo campo da intelectualidade negra, não usa esse termo. E aí eu fiquei me questionando qual a diferença, dada que há algo em comum de uso desses termos. E cheguei a algumas conclusões provisórias, tal, aí está lá no artigo. Mas o que acontece é o seguinte, faz parte do mesmo, tem as diferenças, e essas diferenças são políticas importantes, mas faz parte de um mesmo, como posso falar, chão histórico de que é desse lugar de tensionamento da ideia de autonomia. Ana, você perguntou onde... Eu vou disponibilizar o PDF, mas assim, eu vou disponibilizar, aí vai estar, tá bom? Se você colocar meu nome no Google também, eles vão aparecer, assim, sabe? São assim, os mais recentes, mas eu vou colocar à disposição. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou colocar à disposição, tá, Regiane? Eu falei com a Juliana e tal, eu falei, que pena, eu não coloquei antes, aí eu coloco lá. Mas a gente disponibiliza no espaço deles lá no Classroom. Ótimo. Aí eu coloco lá e fica à disposição. Aí, deixa eu ver, a questão da leitura em profundidade está realmente ameaçada, segundo a pesquisadora Maya Wolf. Talvez a discussão devesse estar no viés do que as tecnologias podem estar alterando em termos de leitura, não? Há muita produção digital que coloca em cena tanto a força ficcional quanto aspectos... Exatamente. Ou seja, essa leitura em profundidade não significa que ela só exista dentro de um determinado registro, não quis dizer isso. Mas a gente tem que pensar que... Porque, assim, estar no Ministério da Cultura, por exemplo, com toda a precariedade que é estar no Ministério da Cultura, espero que vocês saibam, às vezes acho que as pessoas acham que a gente está na superestrutura, não, a gente está na estrutura muito... Tem uma urgência maior, né? Assim, a gente precisa ter alguma coisa construída para que ela vire uma peça discursiva de convencimento e de tomada de posição, assim, sabe? Não. Eu já vi cada coisa, do tipo assim, a literatura vai deixar de existir, o livro tem que deixar de existir, porque ele é ecologicamente errado, as pessoas só vão trabalhar com projeção, que não sei o quê. É isso desde lá de 2007. Tem várias, né? Tem várias conclusões apressadas que são ruins, né? Mas a inconclusão, numa perspectiva política, também é ruim. Então, a gente tem que... Eu acho que existe uma necessidade de a gente criar vetores de atuação e de compreensão do lugar da literatura como campo discursível que tem um tipo de atuação que é diferente das outras e que é insubstituível.
Mas a gente precisa construir esse discurso coletivamente e também com obras. Então, é isso. Ana, não, aí o artigo é só esse do artigo da autoficção e da escrevivência, né? Só uma questão, assim, de como eu fiquei fazendo uma leitura de qual foram as estratégias discursivas de cada um desses textos que estão, assim, reconhecidos ou autoproclamados dentro de um universo chamado autoficcional e de um universo chamado... Ou seja, o eu em um tem determinada dimensão, o eu tem uma dimensão completamente diferente em outra, né? Se na escrevivência ideias como de ancestralidade e de uma individualidade completamente conectada com a coletividade tem um peso fundamental na construção da personagem, na autoficção, você tem um compromisso com o indivíduo, geralmente com problemas muito específicos ligados à classe média, de maneira geral, e pouco conectado a não ser com o compromisso da própria escrita. Existe um sentido de coletividade do escritor ou da escritora como profissional, como lugar de ser, sabe? Na autoficção. Na escrevivência, a escrita ela é um instrumento para a afirmação do sentido político de uma coletividade, por exemplo, de maneira geral, né? E aí me interessa não o que é melhor, pior em um ou outro, acho que são termos que têm seus problemas, suas fragilidades, mas no sentido de quais as estratégias narrativas a gente encontra ali, tá bom? E políticas, entendeu? Ou seja, nesse universo da pós-autonomia, você tem estratégias diferentes ali, né? O Avesso da Pele é um romance de formação construído a partir de uma perspectiva segunda pessoa, de uma carta, uma coisa meio epistolar, que é um recurso interessante, né, do Jefferson Tenório, mas essa individualidade ela está sempre conectada com um elemento de uma coletividade que ultrapasse e é mais importante do que a narrativa daquele escritor em formação que é quem está ali se fazendo, tá? Na autoficção nem sempre tem essa conectividade com uma certa coletividade. O discurso de Ricardo Lys, por exemplo, em Divórcio, é a literatura contra o jornalismo corporativo. Inclusive nesses termos assim um pouco grandiosos, que diz muito do lugar político daquele escritor, né? E das estratégias que ele usa para tal. Isso. Uhum. É interessante, Júlia. Eu acho que essa autoficção não apenas nega isso como propõe a ficcionalização da subjetividade como a subjetividade real. Eu acho que isso acontece também na escrevivência. Eu acho que a questão é o que, do ponto de vista, assim, o que queremos com isso? Que tipo de sentido essa subjetividade tem nessa construção, né? Qual é a demanda política dessa subjetividade em construção, né? Acho que é aí que... Vocês já leram aquele romance Autobiografia de Minha Mãe, da Jamaica Kincaid? É muito bom. Que é uma coisa... Já diz muito. É uma obra que a autora não usa esse termo escrevivência, porque é uma autora, né? Mas ela... Autobiografia de Minha Mãe. Entendeu? Assim, acho que o título ele diz muito desse, justamente, ou seja, a mãe é quase que parte dessa subjetividade que está em construção, mas, ou seja, minha mãe sou eu, sabe? Se você pensa nas relações familiares, no espectro autoficcional, é muito diferente. Geralmente, inclusive, até às vezes, muitas vezes, como negação. Mas acho que o ponto maior é um pouco pensar as estratégias, né? Assim, essa discussão mesmo, assim, de uma diferença é importante, assim também como pensar o que motiva esse tipo de construção, né? Da escrevivência, o que a gente chama de autoficção, dessas narrativas, e o lugar do escritor nesse, né? Eu acho que da escritora como agente político, porque muda também significativamente, sabe? Porque agora, se sou eu que falo, como é que isso fica, né?
Bom, gente, é isso. Eu acho que eu fui assim, eu tinha organizado de um jeito, eu fiz um pouco antes, mas eu acho que a gente está chegando já às 18h30, então aqui eu concluo. Eu já vi aqui umas perguntas, vocês fiquem à vontade para a gente encerrar aqui. Obrigada, Igor. Eu acho que quem puder, quem quiser fazer alguma pergunta, agora pode abrir o microfone, né? Talvez se for Isso, mais simpático, o diálogo rola melhor, né? Então, fiquem à vontade. quem puder, né? Porque às vezes a pessoa também não tá com possibilidade de abrir o microfone, mas Sim, quem sim, puder. tem isso também, é verdade. Enquanto as pessoas pensam, Igor, Hum, eu queria conversar com você uma coisinha, né? Ainda sobre essa questão da obra, sobre essa questão da autonomia, né? De como é que esse esse contexto da digitalidade, de maneira geral, nos impõe outros desafios mesmo, eu acho, né? E eu fico pensando sempre, e também lendo a carta, né, enviada pela Abralic, encampada pela Ampol agora também, fico pensando sempre no caso, que é o caso das artes digitais, da arte tecnológica, ou da ai, arte mídia, como falava o Arlindo Machado, né? Quando surgiu toda a discussão da arte tecnológica, quando os primeiros artistas começaram a experimentar com as possibilidades tecnológicas na arte, rapidamente o campo das artes encampou, né, as uhum, artes digitais. E hoje em dia, enfim, eles são um campo super sólido, conseguem uma quantidade de financiamento assim que é inimaginável para nós da uhum, literatura. E eu fico pensando o quanto nós da literatura acabamos indo para um movimento sempre que é o do fechamento. uhum, E o que a gente tinha que fazer, na verdade, é o de abertura. Eu isso. acho que há uma estratégia, que é uma estratégia que é epistemológica, né? Ou seja, nós precisamos pensar na abertura porque ela está dada. Uhum, A gente não vai, nessa altura do campeonato, voltar para uma literatura pura, seja lá o que isso tenha com acontecido, certeza. isso é impossível, inclusive por muitos outros motivos, mas inclusive pela questão da digitalidade que está aí e está tudo ao alcance de um clique, né? Então, isso altera profundamente os modos de produção, os modos de leitura, os modos de circulação e tudo isso. Mas eu acho que em termos políticos, né, você falou disso, do quanto é importante a gente pensar nisso em termos políticos, em termos de sobrevivência da área, eu acho que a estratégia também não é de fechamento, que a estratégia é de abertura para que a gente possa absorver essas textualidades outras que estão sendo produzidas e que a gente possa olhar para isso como obra, porque afinal de contas, obra é o que o campo diz que é obra, Uhum. né? No final das contas. Então, foi esse o movimento que fez o pessoal das artes tecnológicas e que eu vejo, assim, uma dificuldade muito grande de se fazer no campo da literatura, né? E acredito que isso, evidentemente, tem a relação com o fato de que toda a nossa metalinguagem, ela está vinculada à cultura impressa, né? Uhum, A literatura surge no momento que surge a cultura impressa. E a teoria literária moderna também, no final das contas, né? Mas eu uhum. acho que é isso que você coloca bem, que é uma necessidade de a gente começar a repensar isso, né? Regina, é legal você falar essa história, porque a gente fala muito em fechamento, no sentido do conceito de obra, mas não é no fechamento do campo a essas textualidades, Aham, mas é a ideia de fechamento, que por uhum, mais, independente da linguagem, independente do nível de fragmentação, a ideia de fechamento e de coerência, ela rege uma certa compreensão da atividade artística, por mais que ela esteja em uma perspectiva de total abertura e de total negação da própria ideia de obra. Então, assim, porque, por exemplo, assim, a gente tem um problema que é o seguinte:
livro, né? A gente tem um debate sobre voltar à institucionalidade para as políticas de livro e leitura, né? Leitura é um termo aberto. Teoricamente, é mais fácil você fazer essa abertura. Mas livro é um problema, entendeu? O imaginário em torno do livro, ele é pesado, literalmente pesado. Qualquer amante da literatura que tenha livros e vai ter que fazer uma mudança, eu tenho uma gata de 10 anos e 9 casas, entendeu? A gente sabe o que significa uma mudança com livros, sabe? É pesado. O imaginário do curso de letras, que tem aquelas lombadas, assim, geralmente de couro, sabe? É todo um imaginário em torno do livro, e o livro é importante, né? O livro é um direito. Sim. As bibliotecas de acesso público é parte fundamental da nossa política. Mas, do ponto de vista da discussão simbólica de literatura, ele cria um problema também, porque para muita gente que não acessou sequer o livro físico, a ideia do livro físico é a ideia de leitura, é um direito que se quer também, sabe? E agora, não sei se você viu na Suécia, nesses países do norte, eles estão voltando ao livro físico por uma questão de cognitivo, ou seja, a relação com o livro, com o papel, tem um papel, aí tem que ver se até que ponto isso... Mas, então, assim, tem uma discussão que é complexa, mas é fundamental. Eu acho que na literatura é mais difícil mesmo. Porque se a gente pensar nas artes visuais, eu não sei, na literatura tem mais proteção, né? Tem mais proteção, porque todo mundo acha também que ninguém vai mais ler. O medo de que as pessoas não leiam mais literatura é maior do que... eu penso isso, eu estou especulando aqui, sabe? As artes visuais vendem mais, as artes visuais elas estão conectadas com outras, inclusive a publicidade. O livro parece que é sempre um lugar, assim, meio que uma espécie, assim, sabe? Um monastério, sabe? Uma coisa assim, um pouco, que dificulta a nossa relação com essas textualidades, né? A relação das pessoas, de modo geral. Então, tem um problema de campo também, né? E é preciso ser. Eu vejo meus alunos que leem fanfic, né? Os alunos do primeiro ano do curso de letras, eles chegam assim, eles são super leitores. Isso. Mas aí, na primeira aula do curso de letras, eu pergunto para eles se aquilo que eles estão lendo é literatura, eles dizem não. E isso me parece muito grave. A pergunta que eu faço é: vocês são leitores? Assim, não sou nem de literatura. Leitura, assim, leitura e produção de textos. Vocês se consideram leitores? Todo mundo fica com aquele olhar assim para cima e para baixo, não sei o quê. Eu acho que não. Porque tem essa ideia de que o leitor é aquele que lê textos, uma matéria, gosta de ler o jornal, revista, o livro, sobretudo o livro. Né? Eu falei: o que vocês ficam fazendo o dia inteiro, então, nesse celular? Exatamente. Né? Vocês estão lendo e escrevendo. É uma leitura constante. É uma leitura que, para quem foi criança, adolescente dos anos 80, 90, início dos anos 2000, é bizarro. Lê muito mais. Porque você está lendo o tempo todo. O que mudou foi a natureza desse tipo de leitura e a natureza da escrita, né? Então, assim, ok. Aí, quando você joga o termo literatura, aí o peso fica maior ainda. Porque você justamente. tem a ideia de obra, Machado de Assis, esse tipo de... né? Então, e de uma coisa que leva muito tempo também, sabe? A literatura ela não pode ser um achado no dia a dia, né? Como um meme, sabe? Não, ela tem que ser uma coisa que, né? Eu falo assim: olha, vocês não precisam se ajeitar na cadeira para falar de literatura. Essa é aquela coisa assim, agora eu vou falar de literatura. Porque, então, tem um pouco, esse desprendimento é mais difícil. Não, concordo. É isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma questão para o Igor? Eu estou um pouquinho também, daqui a pouco eu vou ter que... Mas fique à vontade, assim, rapidinho. Renata, abriu a câmera, você quer falar? Eu até porque o Igor já está apagando ali, né, Igor? Eu me ajeitei na cadeira aqui para falar de literatura. Não, eu só queria falar que eu entendi a questão que foi colocada em relação à leitura e à literatura e tudo mais, mas como uma estudiosa da literatura digital e como a semana passada a gente viu a literatura digital na sua função política,
eu fico pensando que não é exatamente as obras de arte, a produção artística relacionada à tecnologia que pode matar o livro, mas é uma questão mais a gente pensar o uso da tela e das plataformas mesmo, né? É muito mais nesse sentido do que no sentido da produção artística. E aí eu concordo com a professora Rejane que elas ficam perdidas enquanto a literatura não abarca essa produção. E eu até estava procurando aqui desse livro, que foi uma indicação que a Rejane também deu, O Cérebro no Mundo Digital, que a pesquisadora, ela prova, né, que o livro impresso faz mais sentido, e ela tem uma citação muito bonita que ela fala que enquanto a gente não sabe o que está acontecendo com a leitura, com o cérebro no mundo digital, que é o título do livro dela, a gente tem que proteger a leitura. É muito lindo isso. E aí, quando eu li, eu fiquei assim, mas como assim, né? Proteger a leitura não impede a gente, assim, eu acho que de estudar e de incorporar as artes produzidas por meio dos eletrônicos. E aí, cada vez mais parece que fica entendido que tem a ver com a plataformização e que o uso que a plataforma faz, que o capitalismo faz dessas plataformas, mas enfim, desculpa, era isso aqui, borbulhou aqui na minha cabeça. Não, isso, mas esse borbulhar aí, Renata, né? Eu já ia te chamar, é bom assim, porque vem esses nomes assim, você é Renata, não é Anaí. Renata, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa, assim, às vezes, a gente está agora pensando nas conferências, Conferência Nacional de Cultura, que vai ter em março, a volta da participação. E aí vai ter as conferências setoriais de livro, leitura, literatura e bibliotecas. Eu não sou como a professora Rejane, que é uma especialista que trabalha com a literatura, universo digital, literatura digital, enfim, tem essa... mas tem vários momentos em que, na construção de políticas públicas na área de cultura, a pergunta que eu me faço é a seguinte: o que devemos promover? A que devemos resistir? É a pergunta mais difícil. O que a gente tem que resistir? A gente está lutando contra o quê? Numa dimensão cultural da leitura. Porque na educacional é difícil também, obviamente, mas você tem caminhos de respostas mais concretos, me parece, do que na cultura, que é um campo mais anárquico, porque enfim, né? A cultura necessariamente não tem um sistema como o sistema educacional, né? Assim, nesses termos. Então, assim, a gente está resistindo ao quê? Né, quando a gente vai falar de leitura, de literatura, numa perspectiva política, né? E diante dessas transformações, a gente tem que proteger o quê? Quem? De quem? Sabe? Essas perguntas são as perguntas mais difíceis, né? Uma é compreender a natureza dessa escrita e dessa leitura no mundo contemporâneo. Outra é pensar os movimentos que nós, como estudiosos, como gestores, como pessoas que estão trabalhando nesse campo discursivo, tem que atuar. Atuação política nesse sentido, sabe? E essas são as perguntas. Então, acho que um pouco que você falou me remeteu a isso também. Em vários momentos eu estou assim, peraí, mas o que significa isso, sabe? É sempre um problema, mas esse é o problema que está colocado. Esse é o problema que está colocado, entendeu? E eu acho que a questão também das plataformas, ela é sempre mais... Ela nunca é definitiva. Então, uma coisa que a gente aprendeu é que, às vezes, o que a gente está chamando de uma novidade, ela é rapidamente substituída e pode ter um retorno, né? A cultura tem um forte elemento do fetiche, do valor, entendeu? Aquela coisa... eu vou escrever... O hipster, a cultura hipster, ela é muito interessante, você pensar assim, sabe? Por que ele é? Ela retoma... a gente tem muito... gosta de falar mal dos hipsters, mas é interessante a gente pensar assim, no hipster como uma cultura do tipo assim, do fetiche, assim. Então, assim, eu vou escrever meus contos experimentais na máquina de escrever. Porque existe, como diria o Caetano, um amor táctil, né? Que voltamos aos maços de cigarro, mas que voltamos para os livros, o papel, a cultura do vinil. Então, eu gosto de ter plantas, comprei uma radiola e agora minha casa está cheia de vinis. Você entende? Eu vi um documentário aquele documentário que é aquela intelectual que é em Nova York, na Netflix, que é muito engraçado, eu esqueci agora. Você sabe, Regiane, que me deu branco aqui. Ela falou assim, olha,
Uma coisa que eu reparo nos hábitos de leitura na cidade de Nova York, no metrô, é que quem está lendo Kindle, livro, né, são os mais velhos, é o pessoal de 40, entendeu? E quem está lendo isso, exatamente, Raquel, obrigado. E quem está lendo, e os jovens, os bem jovens, estão lendo livro, estão com o livro na mão, entende? Então, na cultura, é um lugar de resistência natural, sem programas. Às vezes, certas ondas do mercado, no sentido assim, sabe? Às vezes, o legal é ter livro. O mais interessante é livro, não é o livro digital. O mais interessante é o romance tradicional. A gente pode ter um retorno da grande narrativa histórica. Nunca se sabe. Isso que torna a cultura um lugar também muito interessante e muito difícil de ser pensado em termos mais programáticos, por exemplo, para a política pública. Né? Aqui devemos resistir, o que devemos promover é a pergunta mais difícil. É porque a política pública também é sempre prospectiva, né? Ela é para frente que você tem que pensar, né? E nesse contexto de aceleração total, é muito difícil de você prever, né? Os movimentos, né? Porque a gente escreve artigos, Exato. especula, mas às vezes a gente tem que ganhar uma verba, Exato. Sabe? E aí tem que disputar essa verba com as outras linguagens. Tem esse tipo de coisa que a gente tem que lidar, entendeu? Sim. E vai ter um dinheiro lá, não sei o quê. Pensar em instrumentos. A gente tem que fazer um edital para quê? Um edital para bolsa de criação literária? Será que esse é o melhor instrumento para a promoção da literatura? Sabe? Mas aí você tem que escrever. Tem um gênero que, quando a gente está lá de cá, eu sou um professor de literatura, sobretudo, não tenho, tá? Eu estou burocrata, entendeu? E aí o que acontece? O gênero que eu mais pratico ultimamente chama nota técnica, para justificar ações na área da cultura. Então é um negócio assim, do tipo assim, é importante fazer isso porque não sei o quê, sabe? Para agora, para ter dinheiro, para não sei o quê. Então, acaba que também é um elemento para se pensar essas coisas de outro jeito, né? Com a urgência que não seria possível. Mas, enfim. Igor, muito obrigada. A gente encerra por aqui, então, que eu estou percebendo que você está aí, né? Não, eu estou no escuro. A gente encerra por aqui essa conversa, enfim, que poderia continuar muito tempo. Poderia. Reiterando os nossos agradecimentos, então, por você ter encontrado um espaço aí para conversar aqui com os meninos e meninas. Foi muito bacana e quero deixar rapidamente um recado que depois a gente vai reiterar por e-mail, que na semana que vem nós não temos o nosso encontro, porque na semana que vem estamos envolvidos aqui num evento grande na UFSCar, que é a Abraclip. Então, nós suspenderemos o nosso encontro, e na outra semana também não teremos encontro, porque, enfim, aí estaremos presencialmente lá na Ampol, né? Conversando com os colegas do GT, que também vão poder estar presencialmente, e então os membros do GT, que são também os docentes do curso, estarão envolvidos com o Enampol. Então, nós nos vemos daqui 2 semanas. De qualquer maneira, a gente também vai mandar esse recadinho por e-mail para todo mundo. Muito obrigada, Igor. Não, quero agradecer, eu fiquei muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Não vou estar nesses encontros agora, então bom encontro lá. E um abraço, viu, gente? Boa noite, até breve. Até. Tchau. Tchau, tchau.